canal Concreto no Verde, agora no quadro que nós chamamos Nosso Quintal, onde nós vamos falar hoje sobre um assunto que nos interessa, porque como a casa é grande e o terreno é enorme, ele tem 2.025 metros quadrados, nós achamos interessante trazer um cachorro, né, para cuidar dessa área. E aí a ideia é falar agora aqui com o meu amigo João, da Aureum Dog, sobre adestramento, que a gente acha bastante importante, e tirar as dúvidas sobre essa área. Mas antes de falar sobre isso, eu queria também transmitir uma mensagem para aquelas pessoas que têm vontade de ajudar os outros, mas muitas vezes elas ficam inibidas. Mais comum é não ter dinheiro. Então eu vou dar uma solução para vocês fazerem isso sem precisarem gastar um tostão. Vocês vão usar a fórmula 4C. É uma fórmula aqui do canal, que a gente está usando muito aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão visitar todos os nossos vídeos e vão aplicar a fórmula 4C. Vocês vão curtir, comentar, compartilhar e uma vez só vocês vão clicar no botão inscrever-se no canal. Vocês estarão praticando caridade, né? Sem gastar nem um tostão. Olha só que maravilha, né? Então, agora tirando essa parte humorística, vamos falar de coisas sérias. João, hoje eu quero entender aqui uma coisa importante. Dá para ter um cachorro para proteção sem transformar a casa num campo de guerra? Claro que sim. Porque o adestramento, a gente aprende a lidar com os comportamentos do cachorro, né? E você mesmo aprende a se adaptar a eles. Então você entende qual é a motivação que ele tem para apresentar de determinado comportamento e em seguida você aprende a ou consertar ou até mesmo intensificar esse comportamento para qual direção você quer, né? Uhum. Então é uma coisa muito tranquila, desde que você esteja alinhado com um bom profissional, né? Para continuar seguindo a linha do cachorro, seja um cachorro de trabalho ou até mesmo um cão de companhia. Entendi. Bom, se você tivesse que explicar o papel de um cão de proteção, para quem nunca teve, o que realmente ele faz? Olha, na minha visão, eu acredito que, principalmente para as pessoas que sofreram algum tipo de violência, é trazer a segurança, então, principalmente para nós profissionais, temos que lidar com isso, trazer a segurança de novo para essa pessoa e torná-la, tanto ela confiante com o cão, quanto o cão confiante com ela, porque é uma linha mútua, você cria um vínculo com o animal. Então se torna uma coisa que você agrega a si, entende? Então é uma coisa que sempre tem que ser trabalhada, a gente sempre tem que estar prestando atenção, né? E principalmente os manejos que a gente tem que ter com um ser vivo, porque a gente vai trazer um ser vivo e é uma importância isso. Então vamos direto ao ponto. Cachorro protege mesmo? Ou isso é uma sensação de segurança? Acaba que você torna-se uma parte com o cachorro. Então acaba que você cria confiança nele e ele cria confiança em você. Tanto que o vínculo afetivo entre dono e cão, eu como adestrador não chego tão perto, porque eu fico só alguns meses com ele, né? Então é muito mais simples às vezes, dependendo do comportamento do cachorro, eu direcioná-lo para o dono fazer o exercício do que eu mesmo. Porque ele vai entender que o dono é um lugar muito mais seguro do que um estranho que está ali há um mês, dois. Entende? Porque em um mês ou dois a gente tem uma quantidade de aula de 8 a 12 aulas. Né? Em um mês esses são as linhas de pacotes assim, que a gente segue. Então é uma coisa que às vezes a gente tem que analisar, por isso que o adestramento tem que ser seguido com um bom profissional. Porque a gente vai analisar o caso, porque é um indivíduo à parte, então a gente vai analisar o mesmo cachorro que eu tenho em casa e o que o senhor vai ter, vai ser totalmente, por mais que sejam da mesma ninhada, eles vão apresentar comportamentos diferentes. Então a gente tem que analisar o indivíduo para poder julgar se aquilo dali vai ser bom a gente começar de uma forma mais rápida ou de uma forma mais tranquila. Então a gente tem que analisar sempre o indivíduo antes de tomar qualquer tipo de atitude. Entendi. Agora, saindo um pouco aqui tá dentro da pergunta, sem citar nomes, na verdade, né? E dentro desse quantidade de cachorros mentorados por você aí, teve algum caso assim que você lembra que o cachorro realmente atuou no momento certo, que livrou alguém de algum problema aí? Então, eu conheço, por eu não fazer trabalho de guarda e proteção, né, porque trabalho de guarda e proteção precisando de duas pessoas, o adestrador e o figurante. O figurante, determinado cachorro, vai ser um pouco mais medroso, ou um pouco mais inseguro.
O trabalho do figurante vai ser tirar a agressividade ou o comportamento de latido daquele animal. Então a gente precisa de 2 pessoas nesse papel, para cumprir esse papel. No momento eu não estou executando, estou começando agora um projeto aqui na cidade sobre isso, né? E só que alguns colegas de profissão, principalmente onde eu fiz curso, já tiveram cães que atuam atualmente na polícia, na PRF, aqui em Rondonópolis principalmente. Então eles têm um excelente foco, os cães. Eles têm um excelente foco, exercem uma função importantíssima, tanto que a gente teve uma quantidade apreendida, se eu não me engano, esse ano, uma enorme quantidade apreendida de drogas por conta do trabalho que os cães estão servindo hoje na polícia. E os particulares aí já relataram alguma vez que o cachorro... Sim. Esses de proteção mesmo, sim, né? Para os teus colegas aí, aqui em Rondonópolis já... Em Rondonópolis não, porque aqui eu conheço 3 adestradores. Tá. Né? Aqui já em Cuiabá eu já conheço um que já caiu pro lado de proteção e guarda e já livrou, se não me engano, foram 4 casos que tiveram de assalto. Ele com os 2 cachorros em casa conseguiram espantar os bandidos, os assaltantes, né? E tanto que a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente vai ter o cachorro de guarda. É bom sempre colocar a placa com a raça do seu cachorro em casa, alertando que há cuidado. Porque, por lei, se não tiver, infelizmente, o proprietário da residência pode ser prejudicado. Não, isso eu vou tomar bastante cuidado mesmo, porque esse aí, inclusive, já foi motivo numa outra conversa aqui, mas o meu cachorro vai ser como é que é? Um cane corso, oh meu Deus do céu. E esse cane corso, eu tenho até um nome para ele, né? Ele vai ser MC. MC? MC. Morte certa. Então é melhor pôr essa placa lá, porque eu acho que a coisa vai ficar feia. É muito bom. Mas às vezes, pelo terror psicológico que um cão imponente como um cane corso causa, muitos ladrões às vezes preferem invadir uma casa que tem segurança tecnológica do que realmente um cachorro. Então, às vezes, somente a presença já vai trazer a segurança. Até porque eu pretendo ter um casal, né? Que vai duplicar essa ameaça, né? E eu acho que só o fato da encarada do cane corso, o cara já vai pensar 3 vezes sobre isso. Mas vamos passar a pergunta aí para Catiúcia agora. Que tipo de pessoa deveria ter um cão de proteção e que tipo não deveria? Olha, um cão de proteção, a gente tem que entender que temos algumas responsabilidades porque estamos lidando com um ser vivo. Então, se você já busca estudar como funciona um animal, um cachorro, quais são as motivações dele, se você tem interesse para abdicar de certos momentos do seu dia para poder treiná-lo, fazer uma manutenção do comportamento, eu acredito que sim, você deve ter um cão de proteção. Porque vai ser uma coisa muito mais prazerosa, porque vai ser uma rotina que vai ser construída com isso, né? Então, os manejos diários que a gente vai ter com o animal exigem uma certa preocupação do dono, né? Então, é sempre saber se ele vai estar com tempo disponível, se ele vai ter aquela disposição diária. Então, é uma coisa que o dono tem que ter muito bem a noção antes de pegar o cachorro. Porque se é um dono onde ele não se interessa pelo cuidado do animal, ou até mesmo pelos comportamentos, ele quer ter o cachorro mais como pet, né, como humanizando, infelizmente eu não aconselho ter. Porque a humanização, para um cão de proteção e guarda, acaba que prejudica na progressão dos exercícios. Porque, infelizmente, hoje a gente vive uma parte da humanização que às vezes pode prejudicar psicologicamente e fisicamente o animal. Porque não é uma coisa natural. Verdade. Envolve todo, né, o processo, o cuidado. Vamos falar de custo. Quanto custa de verdade ter um cão preparado para a proteção? É tipo manter um cachorro ou tipo manter um funcionário? Eu acredito que nessa situação é como se fosse manter um funcionário, mas não vai ser uma coisa exorbitante, né? Porque infelizmente o preço varia muito. Porque em determinada região, tal adestrador cobra X, outro criador, porque se a gente for pegar o cachorro desde o zero, desde o momento da compra do animal, até ele começar, depois dos 8 meses, começar com uma proteção, ou com algum exercício virado para o esporte,
Aí sim, a gente vai ser nesse processo, a gente vai gastar aí, em média uns 3 a 5 mil por mês, né, pra gente começar a formar um cachorro de proteção. Realmente é impactante, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui que eu pulei aqui. Sim. Existe a raça certa ou o mais importante é o treinamento e o manejo? Olha, o mais importante é o treinamento e o manejo. Porque cachorro, pelo menos a forma que eu aprendi, cachorro aqui, cachorro nos Estados Unidos, na China vai ser o mesmo animal. Então a gente tem que a gente pode ter bons cachorros de proteção, independente da raça. Pode ser um vira-lata que você sendo bem trabalhado, ele vai se tornar um excelente cachorro de proteção. Só que a gente tem raças que, né, pela sua explosão energética, pela sua disposição, a gente tende a usar mais. Por exemplo, na polícia militar a gente tende a usar o Malinois, que hoje é a Ferrari dos cães, né? Que o pessoal deu essa terminologia porque é um cachorro excepcional. Só que, por exemplo, pastor alemão é um animal mais equilibrado, então às vezes é muito mais fácil de ser trabalhado alguns comportamentos. Mas na minha concepção, eu acredito que um manejo, você sabendo fazer um bom manejo, um bom treinamento, qualquer cachorro pode se tornar assim um bom cão de guarda ou cão para determinado esporte. Então quer dizer que você já teve algum caso aí que alguém pegou um caramelo aí para fazer adestramento? Olha, os casos que mais me surpreendem de apresentarem comportamentos bem-sucedidos em exercícios são os vira-latas. Realmente, não são cachorros de raça. Olha aí, rapaz, vou economizar daqui a pouco. Sim. Por exemplo, recentemente eu treinei uma mistura de fila. Né, que a gente, normalmente, fila tende a ser um pouco mais temperamental, né? Eles tendem a ser um pouco mais reservado, não tolerar a presença tanto de estranhos. Sim. Só que eu peguei ele da casa do dono, ele levei pro centro de treinamento, ele era muito medroso. Deu 2 semanas de treino, ele estava fazendo todos os exercícios perfeitos. Né? Obviamente, não com tanta facilidade, né? Porque a gente acelerou um pouquinho o processo, coisa que eu gosto de seguir com mais calma, mas por conta da situação que a gente se encontrava, o que ele ter apresentado os comportamentos que ele fez foi extraordinário. Foi acho que o cachorro mais rápido que pegou os comportamentos mais fáceis, assim, os exercícios mais fáceis, né? Eu fiquei surpreso. Seguindo a sua linha de raciocínio sobre treinamento, quanto tempo leva para um cão estar minimamente preparado? E esse treinamento, ele precisa ser contínuo ou aprendeu e pronto? Então, a partir dos 8 meses, se a gente for buscar com um propósito, que nem o senhor, de fazer um cão de proteção, a partir dos 8 meses. Porque assim ele está mais suscetível a lidar com o estresse. Porque a gente considera, quando é filhote, que ele experimenta somente coisas boas na vida, para se tornar um cão mais equilibrado. Então, a partir dos 8 meses, a gente pode começar a inserir, por mais que seja uma coisa muito lúdica para o animal, a gente vai brincar 5 minutos e treinar 2. Uma coisa muito lúdica ainda. Só que a gente já pode colocar ele em situações de estresse, onde que ele vai aprender a criar tolerância, para que no futuro, depois de um ano e 2 meses, ele já suporte muito mais do que isso. Aí vai girar em torno de 6 a 8 meses esse tipo de treinamento. Aí, minimamente, a gente coloca de 6 a 8 meses. Entende? Então, mas sempre a gente vai ter que ainda manter uma manutenção, né, dos hábitos do animal, porque a gente vai sempre buscar que ele melhore, a gente comece a polir esses comportamentos, né? Então a gente vai cada vez deixar esse comportamento melhor. Hoje, se você parar com o seu cão de proteção durante 2 anos, ele ainda vai fazer o que ele treinou, mas talvez com não tanta agilidade e facilidade que ele tinha antes. Eu estou sem o chapéu de alumínio hoje aqui e apareceu uma ideia na minha cabeça aqui. É o seguinte, existe alguma diferença de treinamento entre o macho e a fêmea? Não. Não diretamente. É porque a gente tem que aquela coisa, a gente tem que analisar o indivíduo. Tá. Então, às vezes, a fêmea pode ser muito mais casca-grossa que o macho. O macho pode ser, às vezes, muito mais medroso do que a fêmea. E assim varia. Então, é muito do indivíduo que vai ser apresentado para nós. Então não foge muito da raça humana, né? Exatamente. Tanto que a maior parte dos exemplos, quando eu vou fazer algum atendimento, eu gosto de colocar dar um exemplos de nós mesmos.
Então, por exemplo, quando o cliente pergunta quando que eu vou começar a treinar de verdade o cachorro, porque eu já estou há 2 semanas somente passeando, eu sempre recomendo, eu falo, se seu amigo que gosta de fazer uma brincadeira um pouco mais pesada, um pouco mais descontraída com você, você tem uma tolerância muito maior em aceitar aquela brincadeira. Mas eu, como um estranho, chegar para você e fizer a mesma brincadeira, você já não vai aceitar da mesma forma. E com o animal a mesma coisa. Por isso que eu tenho que criar um pequeno vínculo com ele, para ele começar a entender o que eu posso exigir e o que eu não posso. Entendi. Então, já falando em convivência, é isso aí. Dá para ter um cão de proteção e receber visita tranquilo, ou isso sempre vai ser uma tensão? Então, depende do grau de treino que você está tendo naquele momento. Se for um cachorro que você começou o treino agora, eu aconselho sempre reservá-lo para que ele não gere estresse nele antes do momento necessário. A partir do momento que ele está no intermediário para um avançado, eu já acredito que sim, porque ele vai aprender a lidar com expressões corporais e sonoras também, né? Porque da mesma forma que você atende um amigo dentro de casa, você não vai, se você for rendido na rua, sua expressão corporal vai mudar, seu batimento cardíaco vai mudar. E o cão percebe tudo isso. Então a gente tem que sempre estar olhando o grau de treino que ele está e ir acostumando ele com isso. Então às vezes você vai ter que pedir para a visita não chegar e fazer uma festa para o seu cachorro porque você está direcionando ele para um cão de proteção. E se a gente for colocando ele nesses cenários em demasia, ele pode pegar esses comportamentos e banalizar. Então às vezes ele não vai abrir agressão para uma pessoa que é estranha. Às vezes ele vai vir e balançando o rabo, por exemplo. Né? Então a gente sempre tem que estar analisando, é por isso que tem que sempre estar alinhado com um bom profissional para saber em que grau, que pé a gente está. Qual que é o maior erro que você acha que as pessoas cometem com cães de proteção? Olha, no meio dos cães de proteção e guarda, eu acredito, não, na verdade nem no de guarda, mas sim o de proteção pessoal. Que o que eu mais vejo é os exercícios, em demasia também. Porque quando a gente vê, eu entendo o lado do dono, de querer executar aquele exercício mais de 2 ou 3 vezes, né? Só que o que isso gera para o animal? Quando a pessoa se insere na parte de proteção pessoal, é bonito ver o cachorro mordendo o figurante de boca cheia, é bonito ele fazendo um lançado, pulando e agarrando o figurante, só que às vezes os donos querem exigir muito mais do exercício, que os 3 primeiros foram 3 exercícios perfeitos, só que ele quer ver aquilo dali de novo. Só que aquilo estressa e cansa o animal. Então acaba que quando ele vai na 5ª, 6ª, 7ª vez, ele já não está mordendo com tanta ferocidade. Só que o dono ainda quer colocar, ele quer o mesmo efeito da primeira. Só que infelizmente isso não acontece. Só que isso gera problemas no interno do animal, que às vezes pode levar até risco de morte ou outros problemas de saúde muito prejudiciais. Então é uma coisa que, às vezes, dependendo do profissional, às vezes ele fala, já que é um cliente, vamos fazer mais uma. Só que isso só vai aparecer, o cachorro só vai apresentar que está mal depois de 2, 3 dias. Talvez ali, infelizmente, já não tenha mais uma volta. Eu acho que até a próxima pergunta você meio respondeu, mas não custa. Um cão substitui sistema de segurança ou ele é só uma parte do conjunto? Então, somente o cão ele já vai substituir uma boa parte do sistema de segurança, né? Mas aí se você já estiver querendo uma imagem do meliante ou uma placa do carro, infelizmente ele não vai poder te passar essas informações. Mas somente a presença do animal ou o estrago que ele possa fazer já substitui uma grande parte da segurança domiciliar. No meu caso, com o imbecil, estou pensando que eu acho melhor filmar, né? Porque assim eu posso provar que ele não foi tão... Exatamente. Não foi assim tão assassino, né? Ele foi até carinhoso. Foi carinhoso, deixou o cara pular, né? Ele deixou, ainda deu chance dele escapar. Deu um passo nele, né? Viu ele tentando subir o muro. No terreno como o nosso aí, do projeto, Sim. O espaço ajuda ou pode atrapalhar no comportamento do animal? Olha, ajuda bastante, porque a forma que eu tento levar o adestramento é sempre deixar o cachorro ser ele mesmo, né? Então, sempre deixar ele ter hábitos, né, que um cachorro tem. Então, ter um espaço bom para ele forragear, né, cheirar bastante, pular, correr, é sempre de grande importância quando a gente está falando da vitalidade dele. Né? O terreno tem 2.025 metros
quadrado, tá? É um excelente espaço. Ele vai cansar bastante. Tomara. Só que mesmo com um terreno grande, se ele não tiver, por exemplo, o senhor quer pegar um percurso, às vezes sem direcionamento correto, ele pode te dar uma boa dor de cabeça. Ah, sim. Né? Eu acho que caminhar com ele, sair com ele, socializar ele é importante. Sim, né? É muito importante. Apesar do terreno. Não, eu acho que ele vai me eliminar uns passos, né? Talvez não precise sair, caminhar 2 km, talvez 1 km ele diga, não, já andei bastante em casa, tá tudo bem, tô de boa, né? Então, deixa eu fazer a próxima pergunta. Na prática, o que muda na rotina da casa quando você decide ter um cão com essa função? Então, a rotina vai mudar com pontos importantes, né? Porque, querendo ou não, você vai ter que fazer uma manutenção diária, né? De manhã sempre ter um tempo disponível, não horas disponíveis, mas sempre minutos, 10, 20 minutos que você tenha no seu dia. Porque muitos donos, eu entendo que vão ter que passar, porque o trabalho exige que passem 12 horas fora. Por exemplo, eu já trabalhei 16 horas direto. Nessa situação, eu não conseguiria fazer a manutenção dos meus cães. Sim. Né? Então é uma coisa que vai mudar, só que sendo bem organizada, a gente consegue ter 3 cachorros de proteção, ou até mesmo 3 cachorros do porte do seu, que são grandes, tranquilamente. Né? Então a gente reserva 20 minutos na parte da manhã para fazer alimentação em um treino pequeno, na parte da tarde uma alimentação, uma brincadeira somente, às vezes nem necessariamente de treino, na parte da noite um treino junto com um passeio, né? Por exemplo, você sair para passear no terreno e exigir que ele fique, e você vai até uma árvore e volte e ele vai ficar no fica, aí você libera ele para poder correr, brincar. Então é uma coisa que são pequenos pontos importantes que a gente tem que se atentar. Como eu disse, é uma vida que a gente vai estar lidando. Então a gente tem que se atentar no que ele precisa para se manter ativo. Tô vendo que não é só o cachorro que é treinado, o dono também, né? Meus maiores dores de cabeça são com os donos, não é nem o cachorro. É a disciplina do dono exatamente. Também, né? Porque, né? Fica aí, eu vou lá e volto e é legal. E entra também a questão da socialização, né? Porque dá para ter um cachorro que protege e ao mesmo tempo convive bem com a família, com visita. Sim, só que a gente tem que se atentar em pontos importantes. Não adianta, por exemplo, o senhor pegar e somente você treinar os cães de proteção e você tem esposa e filhos. Querendo ou não, eles vão ter que ter uma participação porque o cachorro precisa criar um vínculo afetivo com vocês também. Para eles entender que ele faz parte de algo muito maior, que não é somente você que está lidando. Então o que muito acontece? Quando algumas pessoas me contratam e querem somente meio que tirar a dor de cabeça do cachorro, né? Querem ter um cachorro mais cansado, onde que ele vai ficar mais tranquilo na parte da noite, né? Então às vezes eu estou fazendo o treino e o dono não aparece nos treinos, né? Não que ele precisa estar em todos os treinos, mas em alguns são importantes. Sim. Né? Então acaba aqui na minha mão, com a guia. O cachorro tá fazendo tudo bonitinho. Quando eu entrego na mão do dono, por ele não ter essa experiência prévia com o dono, ele não sabe o que fazer. Porque não foi adaptado a ele. É o treinamento do dono, né? Exato, exatamente. Ele acha que vai ficar imune a isso, né? Esse é um ponto. Agora, uma coisa que todo mundo buzina, e a minha esposa, ela me ajuda bastante nisso, é a famosa, e a criança? Tem alguma coisa que dá para treinar ele para pensar que aqueles bichinhos pequenos não é para morder? Ou não, sim. Tem Só que a gente tem, com criança principalmente, eu gosto de ensinar o cão a tolerar, porque a criança ela não tem noção, porque é uma coisa muito infantil, né? Uma coisa ainda muito lúdica para ela. Então às vezes que ela pega no cachorro, ela aperta e não tem noção que está apertando. Sim. Então a gente sempre treina com as crianças, sempre presente no ambiente. Porque recorrentemente a criança vai querer chegar perto, tocar, apertar. Sim, com certeza. Então, aí o cachorro, a gente como profissional, a gente sabe o sinal que o cachorro está dando, que ele está incomodado. E a gente vai esperar que ele tolere aquele sentimento e em seguida a gente tira ele daquele desconforto. Ali ele aprende a tolerar a situação. Depois disso, a gente começa a conduzir a criança para que ela não tenha tanto esse hábito de apertar, de se pendurar no cachorro, principalmente cachorros grandes. A criança gosta de segurar assim na pele e usar para levantar. Né? Acho que o meu já é quase um mini pônei, né? Então, exatamente. Eu já queria subir nele também, né?
pergunta que eu vou fazer socialização é a seguinte, não sei se você já pegou situações assim. O nosso caso ali é praticamente uma chácara dentro da cidade, né? Sim. Nós vamos ter ali umas galinhas de Angola, um casal de pato, um casal de marreco, fazão, essa coisa, depois fica isolado numa gaiola, então não é problema. Tem algum treinamento para isso, para animais soltos assim? Sim, mas é mais a convivência. Convivência. É a convivência e a gente tá com o adestrador, porque alguns cachorros realmente estranham outros animais. Então sim. a gente, às vezes o próprio animal, ele não vai ter uma reação exorbitante para ele, mas o cachorro vai entender como uma ameaça porque é uma coisa nova. Uhum. Então ele vai expelir um comportamento que às vezes ele não tinha apresentado antes. E a gente consegue conduzir ele da melhor forma a tolerar e a aprender que aquilo ali não é uma ameaça. Então acaba que o cachorro, na convivência e na presença do que é certo e do que é errado, ele aprende que aquilo dali não é um problema. Depois de alguns meses ele para de lidar, ele banaliza aquela certa ameaça que ele achava que existia. Mas uma das motivos que eu escolhi o Cane Corso é o seguinte, entre o Rottweiler e o Cane Corso, porque a IA, né, hoje o mundo é dependente da IA aí, né, a inteligência natural está acabando, então está se tornando só artificial. Ela diz o seguinte, que o Rottweiler teria uma tendência maior a um instinto de caça, ele caçar o bichinho lá, porque ele também tem que se divertir, né? Sim. E já o Cane Corso, ela diz que ele não tem esse instinto tão agressivo. Esse foi um dos motivos que eu escolhi o Cane Corso. Uhum. Isso também tem alguma coisa de treinamento ou é só a socialização mesmo? Então é mais a socialização mesmo. Porque se eu vou comprar filhote, imagino que eu vou conseguir fazer com que ele... Sim, se a gente pega um Rottweiler filhote e apresenta ele, por exemplo, uma vaca, e a vaca dá alguns passos para cima dele e ele se sentir ameaçado, ele tem duas opções nesse momento, que é por onde a gente sempre começa qualquer tipo de treinamento. Ele tem a fuga e a luta. Se ele estiver num lugar onde ele não consegue fugir, ele só tem a opção de lutar, porque ele vai querer preservar a integridade física dele. Né? Então, quando a gente está na guia, de certa forma, a gente está restringindo o cachorro em uma certa área. Ele tem 2 metros, 1,5 metro, para ele conseguir se mexer livremente. A partir do momento que ele chega no final dessa guia e tem um animal que ele sente ameaçado, e você não direciona ele da melhor forma, faz uma sombreagem ou até mesmo molda aquela situação para que seja mais tranquila para ele, ele vai querer lutar para se proteger. Então isso que acaba fazendo com que ele comece a ter reações mais exageradas para outros animais. Acho que está meio dentro da próxima pergunta aqui até. Existe uma linha onde o cão deixa de ser proteção e vira risco? Olha, a partir do momento que a gente começa a trabalhar cão de proteção, é um momento que a gente já tem um vínculo com o animal. Então não chega a ser um risco para quem está em casa. Tá. Porque já há adaptação, né? Desde filhote e até quando ele estiver adulto. Ou até mesmo se você pegou um cachorro já adulto e começou a trabalhar, o mais importante é criar um vínculo com ele. A partir que você cria o vínculo com o animal, acaba que existe algum risco de ele querer te machucar. Tá. Porque ele entende que você não é uma ameaça e nem ele é uma ameaça para você. Então você começa a ter segurança, porque eles leem muito bem as nossas expressões corporais. Por mais que a gente tá pensando, não é para mim ficar nervoso, não é para mim ficar nervoso. Ele tá vendo que nosso batimento cardíaco tá acelerado, que nosso músculo tá tenso. Sim. E ele lê isso muito bem. Essa é uma verdade, né? Porque essa é uma preocupação, né? Até minha esposa tem essa preocupação. Mas vamos deixar a Catiúcia falar também. Se você estivesse no nosso lugar, no caso, no lugar do Cioli mesmo, no poder da decisão, você indicaria ele a ter um cão de proteção com o projeto que ele tem, com tudo que a gente está conversando sobre cuidados, que exige, né? O que você indicaria? Sim, eu super indicaria que ele tivesse um cão de proteção e guarda. Pela questão da segurança, pela paz, você dormir de cabeça tranquila, né, no travesseiro. E também porque você vai estar, se você se interessa, se você tem uma afeição, se você já teve outro cachorro antes, você entende que é um ser vivo, eu acredito que sim, deve ser, porque é uma coisa muito gostosa você ter o processo de filhote, ver o cachorro estando na adolescência, até quando ele vira um adulto.
porque você vai perceber as mudanças, as nuances que ele vai apresentando nessa fase. Ah, sim. Então eu acredito que é muito prazeroso, né, pela questão de você estar sempre ligado a um ser que está ali à sua disposição. Não à sua disposição, né, mas sempre está ali com você porque ele quer estar perto de você. Ah, sim, sim. Porque o cachorro procura, né, um líder, né, ele é automático isso nele, né. Então eu acho que é realmente interessante. E se você tivesse que dar um conselho sem rodeio, quando faz sentido, corta. Se você tivesse que dar um conselho sem rodeio, quando faz sentido e quando é melhor não ter? Olha, quando faz sentido, eu acredito que se você se você tem uma insegurança, se você sofreu uma violência, como eu disse no começo, né, você já não tem uma forma mais natural, você sempre está em estresse quando você está ou na sua casa, ou quando você sai, ou em qualquer situação assim, eu acredito que é interessante você ter alguma coisa que te traga uma proteção ou até mesmo uma segurança. Por mais que você não vá treinar um cachorro para proteção, mas se você entende de manejo, se você entende que aquilo dali é uma vida e que você quer preservar aquilo dali, quer ter um parceiro consigo, eu acredito que sim, deve ser feito, né? Pela questão da manutenção do seu próprio ser, de você conseguir entender que aquilo dali não é mais um problema para você. Já um momento, se você já quer um momento para treinar um cachorro de proteção, para se sentir sim seguro, aí é uma coisa que tem que ser muito bem. Você tem que ser muito honesto consigo. Uhum. Está na hora de eu tenho um tempo para fazer isso, eu vou ter cabeça para lidar com essa situação? Uhum. Se sim, acredito que é muito válido, porque é uma experiência muito gostosa, muito prazerosa, né? Então, os momentos que eu acredito que não deve ter é o oposto disso. Você não tem tempo, você está com sua agenda totalmente cheia, você passa longos períodos fora de casa, você não vai ter tempo para estudar, você não vai ter tempo para ir lá conversar com o adestrador e falar, tá aparecendo isso e isso dentro de casa, não sei o que eu faço. E você está disposto a mudar o seu modus operandi, né, com um animal, aí eu acho que é bom repensar essa situação. E também, você vê alguma limitação também nessa coisa de, sei lá, eu nada contra, né, mas meu filho cria gato dentro do apartamento, mas não existe também, para algumas raças, não existe uma coisa assim física, por exemplo, tá, o espaço que o cara dispõe, ou sei lá. Sim, olha, eu tenho colegas que dentro de um apartamento já criaram uma Malinois e Border Collie. Pra você ter noção, mas eles são adestradores. Então eles sabiam quais eram as necessidades essenciais do animal. Sim. Então eles levavam para trabalhar, né? Eles levavam para trabalhar com ele. Então o cachorro tinha um certo tempo, um certo espaço. Assim, quando ele não tinha que deixar em casa, ele sabia os manejos que eram necessários, né? Mas se você não tem esse conhecimento, essa disposição, realmente, cães que detêm de muita energia, de muita disposição, não é muito recomendável, porque o tempo de ócio que eles vão ter vai ser prejudicial para a estrutura da casa. Porque eles vão achar alguma coisa para morder, para conseguir lidar com aquele estresse. Não é porque ele está bravo com você que ele quer rasgar o seu sofá. Não, porque às vezes ali ele se sentiu muito mais confortável em morder e descarregar ali, do que realmente ele está querendo se vingar de você. Na verdade, essa coisa de melhor não ter, talvez seja assim, não é não ter o cachorro, é não ter uma certa raça, né? Sim. Porque o cara tem um apartamento, uma kitnet, vai ter vai ter um dog alemão. Sim. Não vai dar certo. O pessoal que tá aqui, talvez o Malinois, foi um dos que eu analisei, mas é assim, ele é ligado a 220 desde que acorda de manhã, né? E ele não, a energia dele é estúpida, né? Ele pula um muro de 3 metros sem pegar muito impulso. Uhum. Tem um aqui na cidade, que é o Malinois, um colega, não é de profissão, mas é um colega que eu fiz, que eu passava na frente da casa dele pra ir pra academia e eu via que ele tinha um Malinois. E eu parei um dia e falei, nossa, tudo bem e tal, você é adestrador, trabalha com cachorro? Olha, não, mas eu sei adestrar. Aí a gente acabou conversando, né? Ele falava que o Malinois dele subia no telhado, porque tinha uma caixa, tinha onde ficava o gás, que era uma caixa de concreto,
ele pulava na caixa de concreto e pulava no telhado. E às vezes de manhã, quando ele ia ver o cachorro estava no teto, no telhado. Então é uma coisa que depois ele tirou esse comportamento. É o que eu digo, talvez o conselho que podemos dar para as pessoas é o seguinte: escolha bem a raça que você vai ter, apesar de... eu gostaria de ter um Malinois, mas eu não vou ter porque não vou aguentar o pique dele, né? Olha, eu tenho um colega de profissão que tem Malinois tranquilos, de você achar que nem parece que é um Malinois pelo comportamento. Eles ficam deitados, são muito mais próximos da gente, o jeito que eles adestraram ele foi uma coisa muito mais tranquila, porque também não foi voltado ao trabalho. Né? Quando a gente está voltado ao trabalho, a gente quer exigir, a gente quer que aquele cachorro tenha aquela disposição. Às vezes, quando a gente está querendo uma coisa mais tranquila, a gente consegue sim moldar aquele comportamento. Mas depois você me passa a receita desse remédio que ele dá. É brincadeira, pessoal. Perco amigo, mas não perco a piada. Não, Malinois, você pesquise na internet, veja, ele é fantástico. É um excelente cachorro, só que é maravilhoso. Bom, as polícias usam Malinois, né? Todos pastor alemão, as coisas não, é Malinois hoje em dia. Inclusive o exército usa Malinois. Então é isso aí. E vamos fazer o fechamento disso aqui, então. Então, depois dessa conversa, você resume, eu fico mais seguro com um cachorro ou com um bom cadeado? Eu acredito que fica muito mais seguro com um bom cachorro. Eu acredito. Eu acho que depende do cano e cor. Se você deixar seu portão destrancado, eu acho que é muito mais seguro também. Eu tive um caso, o cara que tem realmente um cachorro, 2, né, por sinal, era um casal também, e deixou o portão aberto. E eu achei que eles eram treinados, né, e depois quando ele chega em casa, eles estão lá no portão, lá. Eles não saíram, não ficaram cuidando do portão. Então, é um bom augúrio, né, ter um cachorro, porque se eu esquecer o portão aberto, espero que o meu fique lá também, cuidando lá. Tem uma idade certa para adestrar ou pode pegar um cachorro mais idoso e começar do zero? Olha, o ideal, né, a gente está falando de uma coisa assim, em um mundo perfeito, seria bom começar com um filhote, né, porque assim você se adapta melhor a ele. Mas se você acabou adotando um cachorro de canil, mesmo resgatou, só que a gente consegue fazer o mesmo trabalho. Só que a gente tem que entender que ele teve um tempo de aprendizagem maior. Então, se você pegou um cachorro de rua de 2 anos, a gente tem 2 anos de experiência prévia que ele tem, para a gente conseguir tirar esse tempo, não vai ser em 3, 4 meses. A gente tem que entender que esse processo vai ser um pouco mais demorado e um pouco mais gradativo. Porque a gente vai ter que ser muito mais delicado, porque a gente não tem, por exemplo, informações de por que ele apresenta aquele comportamento, por que ele rosna, por que ele está latindo para aquela moto, se ele teve algum acidente, se ele teve algum trauma com aquilo. Então é por isso que é um processo um pouco mais gradativo, mas dá sim, só depende tanto do dono quanto da disposição que ele também vai ter de perceber essas nuances que ele apresenta. Bom, pessoal, nós estamos agora encerrando aqui, né? Vou deixar aqui o João agora fazer uma mensagem aí para o pessoal, né? Fazendo uma promoção aí da sua empresa, das suas ideias aí. E convencendo o pessoal aí a adestrar, né? Tenho certeza que ele vai fazer um financiamento bom para vocês aí, em 40, 50 prestações, mas eu quero que você mande uma mensagem pessoal sobre a importância de adestrar e como você falou, acho que a parte mais importante que você falou é considerar que aquilo ali é um ser vivo, né? Não é um... Tanto que eu tenho até uma restrição particular, que eu dizer essa coisa da humanização, da infantilização do animal. Ele não é isso, ele é um ser vivo que tem suas próprias necessidades, vamos chamar assim, né? Eu vou deixar você falar, que você fala melhor que eu. Bom, eu acho que sim, a gente deve sim estar em sintonia com o adestramento, não necessariamente fazendo um adestramento mesmo, né? Mas se você tem o seu pet, o seu cão de companhia, que você gosta de cuidar, para você melhorar a qualidade de vida que ele tem, eu acho que é sempre bom a gente estar ligado, sempre estar prestando atenção no quais são as necessidades essenciais, né? Para quando você sai com um passeio, deixar ele passear. Não, o passeio, por exemplo, eu sempre falo para os donos,
não é um passeio para você, é um passeio para o cachorro. Uhum. Então, não sai com o celular na mão, sempre olhando o celular enquanto o cachorro está cheirando, indo para lá e voltando. Sempre preste atenção nisso, vê se ele está contente de estar naquele ambiente, se ele não está inseguro. Quando você percebe que o cachorro está inseguro naquele ambiente, leve ele numa praça, onde que é mais vazia, você vai ver que o comportamento dele vai mudar. Ele vai estar muito mais tranquilo, muito mais alegre. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar ligado na questão do adestramento, mas para a gente melhorar cada vez mais as condições de vida para o nosso próprio animal. Ah, sim, isso é verdade. Uma pergunta, eu até esqueci. O adestramento também vocês atendem consultas, vamos chamar assim, tipo, eu tô com um problema em casa, não sei lá, fazer um adestramento total, né? Sim, a gente faz. Tipo, tirar algum tipo de comportamento do cachorro, né? Normalmente assim, quando a gente vai fazer somente algumas aulas, né, geralmente a gente não é um pacote que a gente faz, mas a gente tenta moldar um tempo entre eu e o dono para que a gente possa entender o porquê ele está apresentando, porque algumas coisas que acontecem somente no ambiente e o cachorro está se estressando com aquilo. A gente percebeu o que é o carro, é a moto, é o passarinho, é o gato do vizinho que sobe no telhado. A gente consegue falar, nesse momento, tenta deixar ele nessa parte da casa onde ele não vai ter acesso a esse estímulo. Depois disso, pode soltar ele para lá. Então é mais uma consultoria e mantém uns 30 dias, 60 dias ali em contato. Aí, normalmente, eu faço consultoria de uma aula e deixo do restante dos 30 dias, o cliente pode mandar mensagem, me ligar ao momento que quiser. João, aconteceu isso quando ele foi fazer xixi e cocô. Aí eu falo, beleza, tal dia eu vou tentar ir aí pra gente ver. Mas aí não tem valor a mais, né? É mais a consultoria mesmo de fazer a manutenção semanal desses hábitos. Então, pessoal, estão vendo o seguinte, não há motivo para não adestrarem seus cachorros, né? Então, ele atende a pontos específicos, né? E vocês vão poder contar o seguinte, todos os contatos do João vão estar na descrição do vídeo, tá? Assim como de todos os outros que participam das nossas entrevistas aqui, né? Inclusive do meu filho, que fez a casa também, o Vitor Hugo. Mas já por enquanto estamos encerrando por aqui e agradeço a atenção de todos aí.